Então, prezados irmãos, quero saudar a todos nesta manhã, um domingo especial, domingo em que é lembrado a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e de novo aqui nos encontramos para mais uma transmissão online, acreditando que Deus está conosco, mas está convosco aí em vossas casas. E também acreditamos que Ele irá abençoar todos aqueles que nos escutam neste momento. Claro que estamos longe de uma forma física, todavia sempre estamos juntos e unidos de uma forma espiritual. Estamos unidos pelos laços da fé. Assim, meus amados irmãos, nós vamos aproveitar para louvar a Deus. Nossa querida irmã Ana estará dentro de momentos adorando o Senhor, e aí cada irmão, cada irmã, até mesmo os jovens e algumas crianças, porque não, também estão juntamente com os seus familiares, podem louvar e adorar a Deus. Vamos então adorar a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos aqui para louvar o nome do nosso Deus. Celebramos hoje a Páscoa. Celebramos o sacrifício que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Celebramos a sua ressurreição e o privilégio que Ele nos deu de alcançarmos a salvação das nossas almas. Que possamos todos louvar juntos com este coro: para o Calvário eu olharei. Para o Calvário olharei, onde por mim morreu Jesus. Vejo o seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou. Sozinho ali o rei ficou, Jesus Messias, o Senhor. Onde está a morte? Teu aguilhão, a Cristo Rei, a adoração. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar.
Graças a Deus, então, meus amados irmãos, depois deste tempo de louvor e de adoração, convido os irmãos a ir nos vossos lugares e em vossas casas, e onde quer que os irmãos se encontrem, a podermos ler uma palavra de Deus. Como eu disse, hoje é domingo de Páscoa e nós vamos ler o livro de Deus na palavra do Senhor em Mateus, no capítulo número 28, versículos 1 a 6, que eu passo a ler para os irmãos, que diz: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Graças a Deus. Meus amados irmãos, vamos falar um pouco sobre a ressurreição. E começo por dizer que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele procurou desde o início impedir que o Messias, o Filho de Deus, viesse a nascer para trazer a salvação à humanidade. Achou que Abel, filho de Adão, sendo morto, não haveria uma raiz pura para o Messias nascer. Mas Deus, notem bem, deu a Adão o filho chamado Sete, que significa compensação ou renovo, de onde viria a descendência do Messias. Em Jó, no capítulo número 42 e o versículo número 2, encontramos o seguinte: Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amados, o inimigo tentou de todas as maneiras impedir a vinda do Messias, perseguindo o povo hebreu, incitando as nações contra Israel para destruir este povo. Levantaram-se os amalequitas, os filisteus, os assírios, os babilônicos, mas Deus sempre preservou, protegeu e guardou e sustentou o seu povo por causa da sua promessa. Lá em Gênesis, no capítulo número 3 e o versículo número 15, diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amados, Deus quis dizer com isto que haveria uma inimizade entre o povo de Deus e Satanás. Amados, a promessa de Deus é que nos sustenta, não se esqueçam disto, mas a promessa de Deus anima-nos, a promessa de Deus traz esperança, até que chegou, graças a Deus, o dia do nascimento do Senhor Jesus, o Messias. Por isso é que o livro de Gálatas, capítulo com o número 4, e o versículo número 4, diz o seguinte: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, meus amados irmãos, Jesus nasceu em Belém de Judá, numa estrebaria. O inimigo tentou destruí-lo aí, incitando Herodes que matassem todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas Deus, diz a palavra de Deus, guardou o menino, dando um sonho a José para levá-lo para o Egito. Sendo morto Herodes, José e Maria voltaram para Israel e foram morar em Nazaré.
E o menino, diz a Bíblia, e o menino Jesus cresceu na graça e na sabedoria e iniciou o seu ministério terreno aos 30 anos de idade. Andou por todo Israel, pela Galileia, pela Judeia, pregando o evangelho do reino, graças a Deus, curando os enfermos, pondo em liberdade os oprimidos e anunciando o ano aceitável do Senhor. O inimigo, com toda a sua fúria, usou Judas Iscariotes para o trair e o entregar aos seus perseguidores. Jesus foi preso, como todos nós sabemos, e a Bíblia assim o afirma. Na quinta-feira à noite, lá no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, foi levado à casa do sumo sacerdote, foi cuspido, foi apunhalado, foi esbofeteado. Pela manhã, diz a palavra de Deus, que foi levado ao palácio de Pilatos, onde ali o açoitaram. Tiraram a sua roupa, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça e batiam na sua cabeça com uma cana. E o levaram na manhã de sexta-feira para ser crucificado na cruz. Jesus, ouçam bem, ficou das 9 horas da manhã até às 3 da tarde. Às 3 da tarde, Jesus disse as seguintes palavras, que eu irei mencionar, que estão na palavra de Deus. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Aos olhos do inimigo, houve uma aparente derrota da parte do Senhor. O inimigo, Satanás, achou que o havia vencido e que o havia derrotado. Mas quando, ouçam bem, mas quando o seu corpo foi colocado no sepulcro, a Bíblia diz que Jesus desceu às regiões inferiores da terra no Hades. Olha o que diz o livro de Efésios, capítulo com o número 4 e o versículo número 9. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. E lá, Jesus pregou aos espíritos em prisão. 1 de Pedro, o apóstolo Pedro diz no capítulo 13, o versículo número 19, diz o seguinte, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Depois Jesus tomou de Satanás as chaves da morte e do inferno. E daí que o livro do Apocalipse, encontramos no capítulo 1 e o versículo número 18, uma palavra tão linda, tão animadora e confortadora, quando diz, e o que vive fui morto, mas eis estou aqui vivo para todo sempre. Amém. E disse mais, e tenho as chaves da morte e do inferno. Glórias sejam dadas ao nome do nosso querido e amado Salvador. Quando Jesus pegou as chaves da morte e do inferno, houve um terremoto na região do sepulcro. E Deus enviou um anjo, diz a palavra de Deus, que removeu aquela pedra. Então, diz a Bíblia, Jesus subiu das profundezas do Hades, voltando ao sepulcro, então o seu corpo ressuscitou, aleluia, e agora todos podemos dizer, Jesus está vivo, diga aí no seu lugar, aí em sua casa, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, glória a Deus, aleluia, porque Ele está vivo, está conosco, está aqui comigo quando eu estou ministrando a palavra para os irmãos, está convosco aí na vossa casa. Jesus está vivo, dê um glória a Deus bem forte, porque Ele é real e Ele é verdadeiro. Diz mais, o livro do Apocalipse, capítulo número 5 e o versículo número 5 diz, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu
para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A Deus toda a glória. Jesus, depois da sua ressurreição, diz a Bíblia, está confirmado nas páginas da palavra de Deus, foi visto na terra por um espaço de 40 dias, preparando assim os seus discípulos e a sua igreja para darem sequência à pregação do Evangelho. Nós hoje pregamos este Evangelho com toda a ousadia, com toda a alegria, porque o nosso Jesus está vivo, morreu, mas ressuscitou. A Deus toda a glória. Eu gostaria de analisar convosco a ressurreição de Jesus neste aspecto, pensando o seguinte, que a ressurreição de Jesus é o grande milagre do cristianismo. Será que eu posso repetir? A ressurreição de Jesus, amados, é o grande milagre do cristianismo. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. Sem a ressurreição de Cristo, a cruz não teria qualquer valor. A Deus toda a glória. Se Cristo, diz a Bíblia, não tivesse ressuscitado, sua morte não seria expiatória. Se Cristo não tivesse ressuscitado, então os cristãos estariam sendo enganados durante séculos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a sua morte teria sido uma morte comum que não tirava nem tira pecado. Mas sabe o que é que diz? O primeiro livro de Coríntios, capítulo número 15, que eu não vou ler porque são tantos os versículos, mas neste capítulo 15 encontramos 6 consequências desastrosas. E vou nomeá-las. Primeiro, a nossa pregação, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã. Porque é isto que diz 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Ponto número 2. A nossa fé seria vã se Cristo não tivesse ressuscitado. Porque diz o verso 14, e também vã a vossa fé. A nossa fé não teria qualquer valor, a nossa fé seria uma fé nula, mas nós temos fé porque Cristo Jesus ressuscitou. A Deus toda a glória. Em terceiro lugar, o testemunho dos apóstolos seria falso se Cristo não tivesse ressuscitado, porque diz o verso número 15, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, mas Cristo ressuscitou. E não somos falsas testemunhas, não. Somos as verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Porque não seguimos um Cristo morto, não seguimos uma imagem, não. Seguimos o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, aquele que veio, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Dá para dizer um amém aí onde o irmão está? A Deus toda a glória. Em quarto lugar, estaríamos ainda em nossos pecados se Cristo não tivesse ressuscitado, mas não, Ele ressuscitou, logo os nossos pecados foram apagados pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Por isso é que diz o versículo 17, 1 Coríntios 15, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, mas Cristo ressuscitou. Em quinto lugar, os que dormem em Cristo teriam perecido se Ele não tivesse ressuscitado. Mas sabe, quer dizer isto, aqueles que morreram no Senhor não teriam esperança alguma, mas diz o versículo número 18, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos, mas deixe-me dizer, mas porque Ele veio, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou, logo a nossa fé não é vã, aleluia, os nossos pecados foram apagados e nós acreditamos num Cristo real, num Cristo verdadeiro, porque quando partirmos, iremos viver com Ele para todo sempre. E em sexto lugar diz, nós cristãos seríamos os mais infelizes de todos os homens se Cristo verdadeiramente não tivesse ressuscitado. Daí o versículo 19 dizer, se esperamos em Cristo só nesta vida,
Somos os mais miseráveis de todos os homens, mas eu não espero a Cristo somente nesta vida. Eu espero um Cristo que foi para o céu, que vai voltar com poder e glória, e foi preparar um lugar para que onde eu esteja, para que onde os irmãos possam estar, possamos estar todos com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não teríamos efetivamente esperança eterna. Mas a ressurreição de Cristo revela que há uma vida vindoura. Eu vou repetir, porque é tremendo nós podermos lembrar isto. A ressurreição de Jesus Cristo revela que há uma vida vindoura. João capítulo 14 e o versículo número 19, diz o apóstolo João: ainda um pouco, preste atenção a este versículo, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós, aleluia, esta é a nossa esperança, mas vós me vereis. Porquê? Porque eu vivo e vós vivereis. Nosso Cristo não está morto, Ele está vivo e vivo para todo sempre. Porque Ele vive, nós também viveremos. Porque Ele ressuscitou dos mortos, também os mortos em Cristo ressuscitarão. Aleluia! Permita-vos dizer, sem de maneira alguma querer beliscar na vida de alguém ou atingir qualquer pessoa, mas os restos mortais de Maomé estão enterrados, sabe onde? Na Arábia. E ainda continuam lá. Os restos mortais de Buda estão enterrados na Índia e ainda estão lá. Os restos mortais de Confúcio estão enterrados na China e ainda continuam lá os seus restos mortais. Devo dizer-lhe que no ano 2007 eu estive no sepulcro de Jesus em Jerusalém. Sabe uma coisa? O sepulcro de Jesus em Jerusalém estava vazio. Sabe porquê? Porque Jesus ressuscitou. A Deus toda a glória. Jesus está vivo. Jesus é real. Jesus é verdadeiro. E Ele vive em nossos corações. Ele vive em nós. Aleluia. Ele está conosco. Por isso é que Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Assim como Ele, Jesus, venceu, nós venceremos. A Deus toda a glória. E antes de concluir, eu gostaria ainda de analisar com os meus amados irmãos que a Bíblia, preste atenção, relata 3 ressurreições no Antigo Testamento. Por que eu digo isto? Não foi só Jesus que ressuscitou. O poder de Deus e a sua palavra faz coisas que o homem não consegue fazer. Olhe, a Bíblia diz, em primeiro lugar, lá no Velho Testamento, que a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, ele ressuscitou, quer dizer que Deus fez o milagre. Também houve a ressurreição do filho da Sunamita. Veja como Deus, já lá no Velho Testamento, Ele operou milagres extraordinários. Em terceiro lugar, a ressurreição do soldado, de um soldado que foi julgado no sepulcro de Eliseu, mas quando os seus ossos tocaram, ele ressuscitou. A Deus toda a glória. Olha, no Novo Testamento encontramos 5 ressurreições. Ouçam, 5 ressurreições. A ressurreição da filha de Jairo, a Deus toda a glória, que ela estava morta, mas Jesus a ressuscitou. A ressurreição do filho da viúva de Naim, que ia já para o cemitério, ia na urna, mas Jesus tocou naquela urna e aquele moço voltou à vida. A Deus toda a glória. A ressurreição de Lázaro, cujas irmãs Maria e Marta estavam tristes porque seu irmão tinha partido, mas quando Jesus chegou, ele trouxe vida àquele jovem. A Deus toda a glória. A ressurreição de Tabita, bendito seja o nome do Senhor. E temos uma outra ressurreição, uma 5ª ressurreição no Novo Testamento, de um jovem que estava a ouvir a palavra de Deus lá no livro dos Atos, e lá da janela caiu e morreu, mas ele voltou à vida após a oração dos filhos de Deus. A Deus toda a glória. Então vejam
como no Novo Testamento houve 5 ressurreições, além da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, claro. Então, no Novo Testamento, encontramos a ressurreição eterna de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo número 15 e o versículo número 20, diz: mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Mas Jesus é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Eu devo repetir isto. Jesus é o primeiro, ou foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Daí o livro de Romanos, capítulo com o número 4 e o versículo número 25, dizer o seguinte: o qual por nossos pecados foi entregue, ressuscitou para nossa justificação. Isto é, nós que antes éramos culpados e estávamos condenados, fomos absolvidos e declarados justo pelo poder e pela morte do Senhor Jesus Cristo. Logo, através da cruz de Cristo, nós somos regenerados. Com a sua ressurreição, nós fomos justificados. Por isso, concluindo, permita-me que vos diga, a ressurreição de Jesus Cristo é, sem dúvida, a pedra angular do cristianismo. O cristianismo está assente numa grande verdade. Cristo Jesus veio ao mundo, morreu, mas ressuscitou. A Deus toda a glória. Então a ressurreição de Jesus Cristo dá-nos a certeza da vitória. Por isso é que eu vivo alegre, por isso é que eu vivo feliz, por isso é que eu tenho, sem dúvida, esta esperança, porque Cristo Jesus morreu por cada um de nós. E então a ressurreição de Jesus Cristo dá-nos esta certeza da vitória. E mais, Jesus está vivo e não só, deixe-me dizer-lhe isto nas minhas palavras finais, Jesus está vivo, mas está no nosso meio, dando-nos a sua proteção, a sua bênção, a sua vitória, o seu consolo, a sua alegria. Ele tem tudo para nós. Prezado irmão, querido irmão, igreja que estáis cada um nos vossos lugares, alegrem-se em Jesus, aproximemo-nos dele, porque é ele que nos pode ajudar, é ele que nos pode abençoar. Aleluia! Queridos irmãos, eu quero aproveitar para neste momento, em meu nome, em nome da minha esposa, que ela transmitiu-me para eu dizer isto aos irmãos. Ela saúda todos os amados irmãos também, onde quer que estejam, no nome do Senhor Jesus. E desejamos-vos a todos, na medida do possível, uma Páscoa feliz. Mas a melhor Páscoa não são os doces, não são os chocolates, não, mas é a presença de Jesus. Tenha Jesus na sua vida. Que Deus ricamente o abençoe. Nós ainda, antes de terminarmos, vamos ouvir ainda um cântico para a glória do Senhor, através da nossa querida irmã Ana. E aí do seu lugar, aí em sua casa, adore verdadeiramente Jesus. Que Deus o abençoe e até daqui a pouquinho. Deus abençoe. Agradecer tudo que tens feito por mim, sendo um pecador, mesmo assim mostraste amor por mim. As vozes de milhões de anjos não expressarão o meu louvor. Tudo o que sou e o que espero ser, entrego tudo a ti. Deus
seu poder transformou-me. A Deus toda a glória pelo que Ele fez por mim. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, depois de termos ouvido este belo cântico, queremos mais uma vez agradecer a Deus este dia que Ele nos tem dado. Claro que estamos vivendo momentos, como eu tenho dito, difíceis. Não estamos com o povo, da qual já temos muitas saudades. Acreditem, irmãos, nós temos muitas saudades de poder estar convosco, poder dar-vos um abraço, poder mostrar o nosso sorriso, a nossa alegria de estarmos juntos, que é tão bom, quer com os irmãos, quer com as irmãs, quer com os jovens, quer com os adolescentes, com os mais novos. Temos tantas saudades. Estou desejoso, e acredito que os irmãos também, de podermos chegar, ou que chegue o dia em que podemos estar juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Quero, nestas palavras finais, dizer aos meus amados irmãos que conto com as vossas orações. Que Deus nos guarde e Deus nos abençoe. Também estamos orando pelos amados irmãos. Oremos mais uma vez pelas autoridades governamentais do nosso país, para que Deus conceda sabedoria e possam tomar as melhores determinações. Oremos pelas forças de segurança, oremos pelas forças armadas, oremos pelos profissionais de saúde que têm tido uma tarefa tão difícil, para que sejam também protegidos e fortalecidos deste surto pandémico. Oremos por todos os que estão infectados, que não são poucos. Oremos para que Deus ponha a sua preciosa mão e possa libertá-los desta pandemia. Oremos também pelas famílias enlutadas. Oremos pela Igreja de Jesus no nosso país, para que Deus poupe o nosso povo desta epidemia e supra as necessidades dos mais desprotegidos. Nesta hora difícil, meus amados irmãos, que Deus possa levantar um povo com espírito intercessor e desejoso de se chegar mais perto de Deus, pois breve, amados, pois breve Jesus virá, Ele virá buscar a sua igreja. E quero terminar dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a todos, mais uma vez em meu nome, em nome da minha esposa, uma Páscoa muito feliz com Jesus. Não poderia deixar de fazer uma pequena oração para que Deus vos guarde e Deus vos abençoe. Querido Deus e Pai, nós te damos muitas graças nesta hora e neste momento por este dia tão especial, o dia em que é lembrado a ressurreição do Senhor Jesus. Para nós, que somos teus filhos, é motivo de alegria, porque sabemos que tu vives em nossas vidas, estás em nós. Assim, Pai, quero-te pedir neste momento que possas ajudar aqueles que ainda não têm esta esperança, onde quer que eles se encontrem. Toca em suas vidas. Ó Deus, fala de uma maneira maravilhosa aos seus corações e que cada um nos seus lares, onde quer que eles se encontram, possam ter um verdadeiro encontro com Jesus, que possam dizer: Senhor Jesus, eu sei que Tu és real, eu sei que Tu és verdadeiro, eu sei que Tu és poderoso. Toca na minha vida, perdoa os meus pecados e ajuda-me a ser um filho de Deus sincero. Pai querido, faz isto, ajuda e protege todo o Teu povo. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, para a Tua honra, para a Tua glória e para Teu louvor. Amém.